Tantum ego sacramentum vene. Hoje, então, tratamos também da questão do matrimônio e da família, a partir da exortação apostólica Amoris Laetitia, do Papa Francisco. E hoje pela manhã, quando escutava o Papa na oração do Ângelus, fiquei muito feliz e surpreendido, porque ele anunciou o ano da família Amoris Laetitia, que começa no dia 19 de março do ano que vem e vai até junho de 2022. Por que começa em março? Porque no dia 19 de março, esse documento completa 5 anos da sua publicação. Por que esse ano da família Amoris Laetitia? O Papa colocou muito claro o objetivo, para aprofundar o seu conteúdo. Então serão reflexões, conferências, simpósios, que vão estar à disposição da igreja inteira, pelas mídias sociais e também, quando possível, encontros presenciais, para ter esse tempo de reflexão a partir dos conteúdos dessa exortação apostólica, tão importante, tão necessária para a vida familiar. Então, como havia anunciado, parto de alguns pontos desse documento. O sacramento do matrimônio. A Escritura e a tradição abrem-nos o acesso a um conhecimento da Trindade que se revela com traços familiares. A Trindade que se revela com traços familiares. O Papa vai aprofundando essa relação Trindade e família. Vamos ver isso mais na frente. A família é imagem de Deus. A imagem de Deus que é comunhão de pessoas. Deus é comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A família é comunhão de pessoas. Veja a sintonia, a ligação entre Trindade e família. No batismo, a voz do Pai designa Jesus como seu amado Filho. E é neste amor que nos permite reconhecer o Espírito Santo. Jesus reconciliou tudo em si, redimindo o homem do pecado. Não só restituiu o matrimônio e a família à sua forma original, mas também elevou o matrimônio como sinal sacramental do seu amor pela Igreja. O matrimônio, uma instituição natural, que Jesus elevou à categoria sacramental, ou seja, sinal do amor de Cristo pela Igreja. Daí São Paulo insistiu sempre que a relação na família tem que ser fundamentada naquela relação entre Cristo e a Igreja. Na família humana reunida em Cristo, é restituída a imagem e semelhança da Santíssima Trindade, mistério do qual brota todo o amor verdadeiro. É a fonte de todo amor verdadeiro. De Cristo, através da Igreja, o matrimônio e a família recebem a graça do Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar o Evangelho do amor de Deus. Eis aqui uma grande missão da família. Testemunhar o Evangelho do amor de Deus. A família que espelha a Trindade que é a fonte do amor autêntico, do amor verdadeiro. Então a família no mundo tem essa missão de testemunhar o Evangelho do amor. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, embora haja pessoas que pensem que ele é só isso. Não é. Não é um rito vazio ou mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom.
Um dom para quê? Um dom para a santificação e a salvação dos esposos. Porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja. Então, para entender bem a vida matrimonial, é preciso entender bem a relação de amor entre Cristo e sua Igreja. Os esposos são, portanto, para a Igreja, a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. A cruz é o sinal eloquente do amor de Deus pela humanidade. Na cruz, Deus grita o seu amor por todos e cada um de nós. Os esposos são, portanto, para a Igreja, lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos testemunhas da salvação. Testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz participar. O matrimônio é uma vocação. É uma vocação. Sendo uma resposta ao chamado específico para viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. Um discernimento vocacional. Então, tempo de namoro, tempo de noivado, é tempo desse discernimento vocacional matrimonial. Quando introduzimos aqui na Arquidiocese a catequese matrimonial, realizada em 11 encontros, um encontro a cada semana, então uma distância de uma semana entre um encontro e outro, foi justamente no sentido de ajudar os noivos, os que se preparam para o matrimônio, a fazer esse discernimento da sua vocação matrimonial. Mas ainda continuando nessa relação de família, matrimônio e Trindade Santíssima, o Papa tem mais uma palavra ainda mais direta, quando ele diz: o matrimônio é um sinal precioso. Um sinal precioso. Por quê? Porque quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimônio, Deus, por assim dizer, espelha-se neles, imprime neles as suas características e o caráter indelével do seu amor. Muito profundo e muito bonito. O matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós. Como seria bom que todos os casais, os que se preparam para o matrimônio, entendessem essa profunda verdade. O matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós. Com efeito, também Deus é comunhão. Deus é comunhão. Isso está no centro da nossa fé. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, vivem desde sempre e para sempre em unidade perfeita, comunhão perfeita. É precisamente nisto que consiste o mistério do matrimônio. Mistério do matrimônio. Matrimônio, dom de salvação. E qual é esse mistério? Dos dois esposos, Deus faz uma só existência. As três pessoas da Trindade formam um só Deus. Dos dois esposos, Deus faz uma só existência, a existência conjugal. Aí, o belíssimo mistério do matrimônio, do sacramento do matrimônio. Se cada pessoa, cada casal, cada família entender bem isso, tenho certeza que a vida no dia a dia não será mais a mesma. Vai ser uma vida marcada concretamente pelo amor. Isso tem consequência muito concreta na vida do dia a dia, porque, em virtude do sacramento, os esposos são investidos
de uma autêntica missão, para que possam tornar visível, a partir das realidades simples e ordinárias, o amor com que Cristo ama a sua igreja, continuando a dar a vida por ela. O dom recíproco do matrimônio sacramental está enraizado na graça do batismo, que estabelece a aliança fundamental de cada pessoa com Cristo na igreja. Na mútua recepção e com a graça de Cristo, os noivos prometem-se entrega total, fidelidade e abertura à vida. São os 3 pontos daquelas 3 perguntas que aquele que preside a celebração faz para os noivos, e eles respondem sim. E também reconhecem como elementos constitutivos do matrimônio os dons que Deus lhes oferece, levando a sério o seu mútuo compromisso em nome de Deus e perante a igreja. Ora, na fé, é possível assumir os bens do matrimônio como compromissos que se podem cumprir melhor com a ajuda da graça do sacramento. E a ajuda da graça nunca falta para o casal. Está sempre à disposição. Portanto, o olhar da igreja volta-se para os esposos como o coração da família inteira, que por sua vez levanta o seu olhar para Jesus. O sacramento não é uma coisa, nem uma força. Isso aqui é muito sério. O sacramento não é uma coisa, nem uma força, mas o próprio Cristo, na realidade, vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. Cristo vem ao encontro dos cônjuges no sacramento do matrimônio. Permanece com eles. Sempre gosto de dizer que Jesus não vem fazer uma visitinha e depois volta. Não. No sacramento do matrimônio, Cristo vem aos cônjuges, permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo levando sua cruz e levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros. Jesus, no matrimônio, não vem apenas fazer uma visitinha, vem para permanecer com os cônjuges. O matrimônio cristão é um sinal que não só indica quanto Cristo amou a sua igreja na aliança selada na cruz, mas torna presente esse amor na comunhão dos esposos. Comunhão de marido e mulher expressa esse amor de Cristo pela igreja. Testemunha esse amor de Cristo pela igreja. Quando se unem em uma só carne, representam o esponsal do Filho de Deus com a natureza humana. Estamos vivendo o tempo do Natal, em que refletimos cada vez mais e melhor sobre o mistério da encarnação, esse casamento de Cristo com a natureza humana. Por isso, nas alegrias de seu amor e de sua vida familiar, ele dá-lhes aqui na terra um antegozo do banquete das núpcias do Cordeiro. Embora a analogia entre o casal marido e esposa e Cristo e igreja seja uma analogia imperfeita, convida a invocar o Senhor para que derrame o seu amor nas limitações das relações conjugais. Vivida de modo humano e santificada pelo sacramento, a união sexual é, por sua vez, caminho de crescimento na vida da graça para os esposos. É o mistério nupcial. O mistério nupcial. O valor da união dos corpos está expresso nas palavras do consentimento, pelas quais se acolheram e doaram reciprocamente para partilhar a vida toda. Daí, compromisso matrimonial, ter compromisso para a vida toda. Essas palavras conferem um significado à sexualidade, libertando-a de qualquer ambiguidade. Mas, na realidade, toda a vida em comum dos esposos, toda a rede de relações que hão de tecer entre si, com os seus filhos e com o mundo, estará impregnada
e robustecida pela graça do sacramento que brota do mistério da encarnação e da Páscoa, onde Deus exprimiu todo o seu amor pela humanidade e se uniu intimamente com ela. Então, o amor e a relação matrimonial exprime o amor de Deus pela humanidade. Os esposos nunca estarão sós, com as suas próprias forças, enfrentando os desafios que surgem. E são tantos os desafios que surgem. São chamados a responder ao dom de Deus com o seu esforço, a sua criatividade, a sua perseverança e a sua luta diária. Mas sempre poderão invocar o Espírito Santo, que consagrou sua união para que a graça recebida se manifeste sem cessar em cada nova situação. Tem desafios? Tem dificuldades? Tem. Necessita de esforço a cada dia? Sim. Só com o esforço pessoal se resolve tudo? Não. É preciso contar com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo. No sacramento do matrimônio, segundo a tradição latina da Igreja, os ministros são o homem e a mulher que se casam. Não é o bispo, não é o padre, não é o diácono que são ministros do matrimônio. O ministro do matrimônio é o noivo e a noiva. São eles que se comprometem um com o outro. E nesse comprometimento acontece o sacramento do matrimônio. Ao manifestar o seu consentimento e expressá-lo na sua entrega corpórea, recebem um grande dom de Deus. É o homem e a mulher que são os ministros do sacramento do matrimônio. O seu consentimento e a união dos seus corpos são os instrumentos da ação divina que os torna uma só carne, uma só existência, a existência conjugal. No batismo, ficou consagrada a sua capacidade de se unir em matrimônio como ministros do Senhor, para responder à vocação de Deus. Por isso, quando dois cônjuges não cristãos recebem o batismo, não é necessária renovar a promessa nupcial, sendo suficiente que não a rejeitem, pois pelo batismo que recebem, essa união torna-se automaticamente sacramental. Daí, o direito da Igreja afirmar que entre dois batizados não existe aliança que não seja o sacramento. Então, a aliança matrimonial entre dois batizados é sacramental. Depois, mais adiante, com íntima alegria e profunda consolação, a Igreja olha para as famílias que permanecem fiéis aos ensinamentos do Evangelho, agradecendo-lhes pelo testemunho que dão e encorajando-as. Daí toda a questão da preocupação da Igreja, que a gente pode focar muito bem. Dois pontífices que manifestaram isso muito claramente. Todos manifestaram, mas São João Paulo II, com a Familiares Consórcio, outros documentos sobre a família, e Papa Francisco, com Amores Letícia, fruto também do sínodo. Com efeito, graças a elas, as famílias, torna-se credível a beleza do matrimônio indissolúvel e fiel para sempre. Na família, como em uma igreja doméstica, amadurece a primeira experiência eclesial da comunhão entre as pessoas, na qual, por graça, se reflete o mistério da Santíssima Trindade. A família, comunhão de pessoas, comunhão motivada pelo amor, que reflete a comunhão da Trindade, que reflete o mistério da Trindade.
é um sinal do mistério da Trindade. É aqui que se aprende a tenacidade e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e sempre renovado, e, sobretudo, o culto divino pela oração e pelo oferecimento da própria vida. A Igreja é família de famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas, de todas as famílias. Assim, em virtude do sacramento do matrimônio, cada família torna-se para todos os efeitos um bem para a Igreja. A família é um bem para a Igreja. Não só para a Igreja. A família é um bem para a sociedade. Por isso é muito triste quando a gente constata a existência de forças e mentalidades que querem destruir a família. Mas nós estamos aqui, nós, Igreja, estamos aqui para defender a família como um bem da sociedade, como um bem da Igreja. Nessa perspectiva, para o hoje da Igreja, será certamente um dom precioso ter em consideração também a reciprocidade entre família e Igreja. A Igreja é um bem para a família é um bem para a Igreja. A preservação do dom sacramental do Senhor compete não apenas à família individual, mas à própria comunidade cristã. O amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da Igreja. O amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da Igreja. A finalidade unitiva do matrimônio é uma exortação constante ao crescimento e ao aprofundamento deste amor. Na sua união de amor, os esposos experimentam a beleza da paternidade e da maternidade. Compartilham os projetos e as dificuldades, os desejos e as preocupações. Aprendem o cuidado recíproco e o perdão mútuo. Nesse amor, eles celebram os seus momentos felizes e ajudam-se nas passagens difíceis da sua história de vida. Ninguém está isento disso. A beleza do dom recíproco e gratuito, a alegria pela vida que nasce e pelo cuidado amoroso da parte de todos os membros, desde os pequeninos até os idosos, são alguns dos frutos que tornam única e insubstituível a resposta à vocação da família, tanto para a Igreja como para a sociedade inteira. Que bom que vamos ter o ano da família Amores Letícia. Teremos oportunidade, como disse o Santo Padre hoje, de aprofundar os conteúdos desse texto tão importante para a vida da Igreja, para a vida das famílias, consequentemente, para a vida da sociedade.